Ora, bom dia, vamos deixar aqui o significado dos arcanos menores, das cartas das restantes cartas do tarot. Já deixámos no vídeo anterior os arcanos maiores, das 21 cartas. E agora vamos deixar deixa-me cá ver. Das 56 cartas. Dos arcanos menores, 56 cartas. O As de Copas ou o 1 de Copas. O As de Copas é sempre uma carta positiva e uma ilustração representa uma mão que sai de uma nuvem segurando um santo grau, qual descem os 5 sentidos para o grande reservatório do homem e do universo. Os nenúfares determinam o sentido positivo da carta e a ponta situada por cima da taça tem também um significado positivo. Felicidade, amor, romance, emoções fortes, fertilidade. O 2 de Copas. O 2 de Copas é uma carta positiva na área das relações. Repara-se no simbolismo da carta, serpentes enroscadas no caldeu, a cabeça do leão com as asas da águia. Tudo isto significa elevação, radiação partilhada. As coroas sugerem uma direção positiva, bem como as mãos que se estendem para uma ou para outra em união. Ligação, amor, família, harmonia, emoção forte, compromisso. O 3 de Copas. O 3 de Copas traz-nos as linhas das lindas donzelas adornadas com flores, túnicas coloridas, simbolizando uma celebração ou outra ocasião feliz. As taças erguidas significam vinho, liberdade, felicidade, amor, plenitude, sexualidade positiva. Negativa, procura o prazer, sexualidade divergente e instabilidade. O 4 de Copas. O 4 de Copas é uma carta cuja interpretação é determinada com base na sua posição dentro do lançamento. Vemos um homem completamente apático, sentado por baixo de uma árvore que não é fruto, espera algo, mas não sabemos o quê. Será a paz de uma pessoa que está realizada ou a passividade de quem está aborrecido, sem energia, preguiçoso? A posição da carta no lançamento dá-nos a resposta. O 5 de Copas. O 5 de Copas é uma carta claramente negativa. A figura representa perda, desespero. Isto encontra-se, devemos salientar, no número 5, simboliza o pentagrama e a pessoa. Em fundo há taças derrubadas e edifícios abandonados. Esta carta reflete-se também negativamente nas cartas que estão próximas dela no baralho. O 6 de Copas. O 6 de Copas é uma carta que tem muitas ligações e interpretações. As taças e flores indicam uma direção positiva, mas o facto das flores se encontrarem dentro das taças é indicativo de uma oportunidade que se perdeu. Esta carta é rica de simbolismo e o tocado é mais de um súbdito real que de um governante. O escudo do cavaleiro, as casas, o soldado, o fundo, etc. Positivo, um passado agradável, recordar que tem um sentido positivo. Negativo, a pessoa não transformou o seu passado em êxito para o presente. O 7 de Copas. É uma carta negativa basicamente porque a imagem negra está de costas para nós. As imagens da carta simbolizam imaginação, misticismo. Cada taça contém a promessa de uma coisa, mas a posição da figura indica que tudo isso é imaginado ou apenas um pensamento de desejo e a pessoa não realiza as possibilidades. Há quem chame a esta carta 7 de ilusões, de fantasias. O 8 de Copas. O 8 de Copas é uma carta negativa. A pessoa de túnica vermelha está entregue ao desespero e vira-se para as montanhas estéreis. Deixou 8 taças atrás de si, que simboliza o trabalho de uma vida à lua. Olha com expressão inquiridora. É a carta do desespero, só pode ser invertida se for seguida de uma carta positiva. O 9 de Copas. O 9 de Copas é uma carta positiva. Podemos descrevê-la como um homem sentado por baixo das suas taças e todos os seus desejos foram satisfeitos. Repare-se na cortina por trás do homem que indica que o futuro está envolto em mistério. O 10 de Copas. O 10 de Copas é uma carta que simboliza a satisfação perfeita. Vemos uma família a qual sorri à sorte. Esta carta pode mudar totalmente e o quadro prometer um final feliz, sobretudo se vai resumir um lançamento. A carta é muito positiva. O Rei de Copas representa o símbolo zodíaco do caranguejo. De um ponto de vista astrológico, esta carta representa a bagagem emocional que uma pessoa retém do seu lar, da sua família. Quando a carta é positiva, promete uma família estável que se ama. Quando a carta é negativa, sugere instabilidade, tem uma grande influência, sobretudo naqueles signos astrológicos que são caranguejos ou peixes.
Rainha de Copas. A Rainha de Copas representa o símbolo astrológico de Escorpião. Esta carta representa o subconsciente, o misticismo misterioso. Quando a carta é positiva, pode ter diversos poderes mágicos. Quando a carta é negativa, indica sobretudo o mal. Esta carta é especialmente influente nas pessoas do signo de Escorpião e Aquário. É uma carta importante para entender o subconsciente da pessoa. O Pajem de Copas. O Pajem de Copas representa o signo de Peixes. Esta carta representa a imaginação. Quando a carta é positiva, significa que a pessoa tem uma imaginação bem desenvolvida, com uma tendência emocional ou criativa. Quando é negativa, é aérea. Pode ser dada a sonhos e fantasias. É uma carta especialmente influente nas pessoas do signo de Peixes. Aquário e Capricórnio têm uma influência negativa basicamente em pessoas que já passaram a fase da adolescência. O As de Paus. É uma carta positiva em qualquer lançamento. Uma mão brilhante sai de uma nuvem cinzenta e no fundo há uma cena campestre. Por outras palavras, se a pessoa usar as suas capacidades, pode ter êxito. Numa área criativa empreendedora, avançar na vida, a forma de agarrar no bastão com o polegar paralelo àquele significa que tudo está nas mãos da pessoa. O 2 de Paus. O 2 de Paus é uma carta de segredos revelados. O homem está de pé entre dois paus que formam um pau portal. Olha para o horizonte onde há uma baía, mas a sua mão repousa um globo do mundo. Não sabemos o que vai acontecer, mas a pessoa pode escolher o seu caminho. Positiva, iniciativa, planeamento, mudança. Negativa, a pessoa olha para longe, mas não vê o que se passa à sua volta. Vive num mundo de faz de conta. 3 de Paus. É uma carta para iniciar uma viagem. As personagens têm as suas costas viradas para nós. Está vestida com uma túnica vermelha, leva uma vara consigo. As outras duas ficam para trás como um portal atrás de si. Repare-se que não se vê nada no horizonte, mas também não há nada atrás da pessoa ou dos seus pés. A interpretação desta carta depende das cartas que estão junto dela. Pode significar o abrir de uma nova página ou pode indicar que a pessoa está a fugir às suas responsabilidades. O 4 de Paus. O 4 de Paus é uma carta muito positiva, o dócil adornado com grinaldas de flores, o casal de braços erguidos em sinal de gratidão, a sólida estrutura por trás dele. Tudo isso significa que a pessoa sabe como conjugar o material espiritual e o trabalho físico com criatividade. A influência positiva desta carta está refletida em todo o lançamento. Também uma carta de 2, quer no número, quer na ilustração, dirige-nos para relacionamentos como caminho para o êxito. 5 de Paus. 5 de Paus parece uma carta estranha. Jovens de roupas estranhas combatem, mas como se fosse um jogo. Como o número 5 simboliza a pessoa, interpretamos esta carta como significado: conflitos internos, uma falta de direção. A questão está em se a pessoa se torna mais forte devido às suas lutas intensas, internas, ou se vai cair. Esta é a questão posta de lado por todo o lançamento. A ideia-chave aqui é a luta ou o combate interior. 6 de Paus. O 6 de Paus é uma carta positiva. Apresenta o percurso triunfante de um homem coroado de louros num cavalo branco. Que pode haver melhor que isso. Repare-se que o homem está acompanhado por uma multidão. Por outras palavras, é um líder satisfeito e bafejado pela sorte. Esta carta indica liderança e grande êxito. 7 de Paus. O 7 de Paus é uma carta de desafio. A pessoa está de pé numa montanha com um pau na mão e, embora os paus dos inimigos estejam mais abaixo, ainda consegue atingi-lo. A pessoa será capaz de fazer face aos seus inimigos ou fracassará no seu interminável combate. Como a carta pode referir-se a um inimigo ou a uma luta interior, a interpretação é óbvia. A carta positiva indica que a pessoa ultrapassará todos os obstáculos à sua maneira. A carta negativa indica que a pessoa irá deparar-se com conflitos e lutas em todos os aspectos da sua vida. O 8 de Paus. O 8 de Paus é uma carta gráfica. Não tem números, mas há uma sugestão de grandeza no horizonte do castelo. Repare-se que a divisão dos paus 4, 2, 2. A interpretação dada a esta carta baseia-se nas outras cartas do lançamento. Em princípio, a carta significa fluxo. As coisas vão acontecer, mas em que direção? Isso é-nos desconhecido. O 9 de Paus. É uma carta pouco invulgar. A pessoa, apesar de estar rodeada de estacas, não está fazendo nada. Apoia-se a uma estaca e espera. Há quem veja esta carta como um período de apatia e estagnação, portanto uma carta negativa. Mas há quem interprete como um período de transição. A pessoa está a testar o seu caminho. Fica claro que a carta que se segue está no lançamento, determinará também a interpretação do 9 de Paus. 10 de Paus. O 10 de Paus é uma carta negativa. A pessoa está oprimida pelas 10 estacas, apesar do facto de estarem arrumadas
num fecho aparentemente estável. Esta carta indica que a pessoa está demasiado dispersa e a tentar fazer mais do que capaz de fazer, está prestes a perder tudo. O Rei de Paus. O Rei de Paus representa o símbolo astrológico de Carneiro. A carta mostra o rei sentado no trono e a rodeá-lo estão símbolos de liderança e realeza, leões e salamandras. Quando a carta é positiva, a pessoa tem força, iniciativa, criatividade e ousadia. Quando a carta é negativa, a pessoa é teimosa, violenta e se tiver cargo de poder é uma ameaça para a sociedade. Esta carta influencia basicamente as pessoas de signos Carneiro e Gêmeos. Rainha de Paus. Corresponde ao signo astrológico de Leão. Esta carta mostra a capacidade do controle, da autoridade e de liderança que resulta dos muitos símbolos da carta, o girassol, o gato preto, leões, etc. Mas quando a carta é negativa, a pessoa é arrogante e, portanto, não é fiável. A carta é basicamente influente para os signos astrológicos Leão ou Touro. Pajem de Paus, ou Valete de Paus. Corresponde ao símbolo astrológico de Sagitário. Repare-se nas 3 pirâmides que aparecem no horizonte. Quando a carta é positiva, a pessoa tenta alargar os seus horizontes, utilizar os seus talentos e capacidades. Quando a carta é negativa, a pessoa tem medo do futuro misterioso e se retai a ponto de cair na preguiça. Esta carta é basicamente influente para as pessoas dos signos Sagitário e Balança. Agora passamos para o Ouros. O As de Ouros. O As de Ouros é uma carta positiva. Vê-se uma mão a sair de uma nuvem e segurar um grande pentáculo. Neste fundo está um jardim florido com o portão aberto. A carta indica oportunidades, possibilidades, novos planos. É uma carta positiva no mundo material. O 2 de Ouros. O 2 de Ouros é uma carta negativa, apesar do facto da figura representar uma carta a segurar o símbolo que representa a indefinidade. A posição descalibrada do símbolo como imagem do palhaço e do seu movimento, repare-se nos pés, indicam que a carta significa estabilidade no mundo material da pessoa. Em grande parte, o destino desempenha aqui um papel e não deixa a pessoa a liberdade de escolher o seu destino. O 3 de Ouros. O 3 de Ouros é uma carta positiva. Vê-se um homem de pé que é mais alto que os outros, estão ouvindo a audiência. Parece ser de pessoas importantes, enquanto o próprio homem parece jovem, significa êxito na área de carreira. Repare-se que os 3 pentáculos dos 3 ouros desta carta aparecem numa carta sólida, mas mais uma vez um símbolo de êxito material. O 4 de pentáculos ou de ouros é a carta de alguém que guarda o seu destino. As outras cartas que rodeiam esta carta determinam a sua interpretação. A pessoa está a guardar o seu dinheiro, pode tornar-se um triste miserável, mas pode também iniciar um novo campo de atuação com a ajuda da segurança económica com que a sorte o bafejou. O 5 de ouros é uma carta negativa, uma carta grave. A pessoa retratada na carta enfrentou a privação e a pobreza, enquanto a riqueza dos outros é visível através da janela que está protegida pelos grades. É uma das piores cartas em termos da vida material, consequentemente de vida espiritual. Afeta todo o lançamento de maneira negativa. O 6 de ouros. A interpretação do 6 de ouros depende das outras cartas de lançamento. A pessoa tem de tomar uma decisão legal ou administrativa, ou talvez no campo das heranças. Isso é provável que altere a sua situação económica. Questão se a pessoa é doador ou receptor. O que tem riqueza ou o que perde para recebê-la. É uma questão em aberto. Repare-se que a balança da imagem está em perfeito equilíbrio. É uma carta difícil de interpretar. O 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta positiva. A carta retrata uma pessoa sem fortuna. A sua postura é de um trabalhador rural que olha para a riqueza que acumulou e que está a crescer e dar frutos. Não sabemos se a pessoa está satisfeita com o seu trabalho, mas sabemos que ele trouxe recompensas materiais. O 8 de ouros mostra um homem que está a construir a sua riqueza passo a passo. É prático, laborioso, diligente, o que lhe traz uma escada de moestas cujo cimo atinge o céu. É uma carta importante para planear o futuro. O 9 de ouros. O 9 de ouros indica êxito material que assenta com a segurança na mão da pessoa, sólido apoio económico. O facto da figura da carta ser feminina reforça-lhe a força. E esta carta é uma carta positiva que retrata as realizações da pessoa ao longo da sua vida. O 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta positiva que indica uma sequência de bens e riqueza. A pessoa está a acumular bens materiais e transferi-los para a sua família. Quando o 9 e o 10 de ouros aparecem em certos lançamentos, é um sinal de grande êxito material. O Rei de ouros. O Rei de ouros corresponde ao signo astrológico Capricórnio. Quando a carta é positiva, esta carta indica o êxito de longa duração no sentido material, estabilidade, segurança económica. Quando a carta é negativa, o significado envolve burocracia, mesquinhez, perigo de bens da pessoa serem confiscados para os cofres do Estado.
Esta carta é especialmente influente para as pessoas dos signos Carneiro e Touro. A Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros corresponde ao símbolo astrológico de Touro, é uma conjugação da riqueza e do amor, bem como do erotismo sublimar, como é representado pelo coelho. Quando a carta é positiva, indica estabilidade em todas as áreas da vida da pessoa, mas quando a carta é negativa, existe perigo de perda de bens devido ao desejo. Esta carta é basicamente influente para as pessoas dos signos Touro e Caranguejo. O pajem de Pentáculos ou Douros, o Valete, corresponde ao símbolo astrológico de Virgem. A imagem da carta é feminina, familiar, alguém que procura o caminho no mundo material. A carta pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua posição dentro do lançamento. Quando a carta é positiva, a pessoa é diligente, enérgica e vai ter êxito. Quando a carta é negativa, a pessoa tem horizontes estreitos e desconfiada e não toma qualquer iniciativa. A carta é influente essencialmente para os signos de Virgem e Peixe. O As de Espadas é uma carta positiva. Uma mão segura a espada, cujas cores são azul e branco. Sobre a espada está uma coroa adornada com frutos de êxito, o ramo de oliveira e de palmeiras. A pessoa escolheu o seu caminho, agora vai no seu caminho ascendente, sem parar para olhar para o deserto. Abaixo dele é uma carta que exige que as pessoas tomem uma decisão e garante que a sua decisão seja positiva. O 2 de Espadas. O 2 de Espadas é uma carta negativa. A figura tem os olhos vendados e as espadas estão num equilíbrio difícil. Trata-se de uma pessoa em estado de apatia devido à sua incapacidade de decidir. Trata-se de uma carta muito grave. 3 de Espadas é uma carta grave até desastrosa. O coração é despedaçado por espadas. Não há qualquer base por baixo da figura. É uma carta difícil que indica tempos difíceis. A única hipótese é esperar que as nuvens passem para se ver novamente o sol. O 4 de Espadas é outra carta cuja interpretação é determinada pelo lançamento. Será o repouso do guerreiro antes da batalha, ou talvez seja o repouso que leva à morte eterna. Repare-se nas mãos da figura, bem como a cena que pode ser observada através dela. Poderá haver, talvez, através do conselho espiritual, a pessoa acordar do seu passado pesado sono. O 5 de Espadas. O 5 de Espadas é uma carta grave. A batalha terminou, mas trata-se de uma vitória da vitória. O guerreiro fica sozinho e agora toda a carga está sobre os seus ombros. Esta pessoa pensa que já triunfou na batalha, poderá ganhar sozinho a guerra, mas não é o caso, é a derrota. 7 de Espadas. O 7 de Espadas é uma carta positiva, aponta um objetivo positivo, ajudando os necessitados através da ação pacífica. Repare-se que a pessoa que rema através depois todas as suas espadas. Esta carta orienta a pessoa para olhar à sua volta e ajudar os que lhe estão próximos. O 7 de Espadas. O 7 de Espadas mostra uma figura com um fez vermelho que indica que é salto, que é astuto, porque é muçulmano. Segundo a cultura ocidental, o que foge de um campo militar. Repare-se as bandeiras. Depois de ter roubado todas as armas, é uma carta grave que se refere por vezes como o traidor. Há a carta positiva. Esta carta pode ser um aviso ao consultante de uma traição inesperada. O 8 de Espadas. É uma carta da cativa. A mulher está presa e rodeada de grades feitas com 8 espadas. Deve sentir-se como a Andrómeda, acorrentada à pedra. Esta carta indica uma crise grave. Só uma ação usada de preferência com a ajuda de outros pode ajudar a pessoa a aliviá-la. 9 de Espadas. É uma carta difícil que indica que a pessoa não consegue dormir de noite com todas as espadas suspensas sobre a cabeça como a espada de Damócles. A carta sugere que quando amanhã despertar a pessoa conseguirá pôr-se de pé. Muitos problemas. 10 de Espadas. O 10 de Espadas é uma carta muito grave. É o fim de todas as espadas que estão espetadas nas costas da vítima. A traição é o mais fracassado de todos. Nas cartas positivas que circundam o lançamento podem apagar completamente a natureza grave da interpretação da carta. O Rei de Espadas. O Rei de Espadas corresponde ao signo astrológico de Balança. É um poder de controle. Um rei taciturno, sentado no trono, segurando a espada antes de tomar uma decisão. A interpretação desta carta depende das outras que estão perto dela. Podem alterar o equilíbrio. Quando a carta é positiva, a pessoa conseguirá equilíbrio e harmonia. Quando a carta é negativa, indica hesitação e impede a ação. É uma carta que influencia em primeiro lugar o signo astrológico Balança, Gêmeos. A Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas corresponde ao signo astrológico de Aquário. O facto da figura aparecer de perfil indica que as coisas não são definitivas e que o consultante tem de decidir o seu caminho. Quando a carta é positiva, a pessoa é capaz de tomar decisão. Quando a carta é negativa, a pessoa tem uma visão estreita. De qualquer modo, a carta que é exposta antes e depois desta tem grande influência. Esta carta tem influência sobretudo nas pessoas de signos Aquário e Capricórnio.
O valete de espadas ou pajem de espadas corresponde ao signo astrológico de Gêmeos. A figura da carta é-lhes familiar. A cena com a sua espada que só vejo parcialmente desafiando o desconhecido. Esta carta indica a capacidade de tomar uma decisão e aprender com a própria experiência. Quando a carta é positiva, indica a capacidade de abrir caminho e ver o bem em tudo. Quando a carta é negativa, indica a superficialidade, instabilidade, confusão, ausência de conhecimentos. Os cavaleiros. As cartas dos cavaleiros abrem-nos as portas. Aí reside a sua importância. São únicas no tarot. Esta, em certa medida, são comparáveis aos jokers do baralho das cartas comum. Em princípio, todas as cartas de cavaleiro indicam um novo caminho. A interpretação precisa depende da posição da carta, se é positiva ou negativa. Cavaleiro de copas indica novos campos na área do desejo e da emoção, por outras palavras, aquilo que a pessoa quer. O cavaleiro de paus indica novas áreas no campo da criatividade ou da iniciativa. Cavaleiro de pentáculos ou douros indica novas áreas no mundo económico e material. Cavaleiro de espadas indica uma nova direção para a ação de várias áreas da vida do consultante. As interpretações precisas das cartas do cavaleiro dependem do lançamento geral das cartas. Cada carta dos 4 cavaleiros, quando se segue uma carta negativa, é muito importante. Pode mostrar o caminho para corrigir a situação.